Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 661. Sabe o sapo? Mais como sábio pervertido. Naruto comentou instantaneamente. Jiraiya, que estava mantendo uma pose legal, escorregou devido a ter sido pego de surpresa por uma resposta tão imediata. Fujin riu e acrescentou. Sábio pervertido. Isso é mais apropriado. Estou surpreso que ninguém nunca tenha te chamado assim antes. Jiraiya dissipou o sapo invocado enquanto suspirava. A geração mais jovem não tem respeito. Quem ousaria me chamar assim? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Naruto perguntou novamente. Ele pode realmente ensinar coisas que você não pode me ensinar? Fujin respondeu com um sorriso. Bem, ele pode ser um pervertido, mas é um dos ninjas mais fortes do mundo. Os olhos de Naruto se arregalaram quando ele exclamou. Um dos ninjas mais fortes do mundo? Fujin assentiu e disse. Sim. Lembra do Orochimaru? Naruto assentiu. Como ele pôde esquecer alguém que os destruiu tão brutalmente? Fujin respondeu. Assim como Orochimaru, ele é um dos 3 grandes Sannin, os shinobi treinados pelo terceiro Hokage. Os olhos de Naruto se arregalaram mais uma vez enquanto ele olhava para Jiraiya em choque. Jiraiya sorriu pensando, nada mal, acho que ainda tenho alguma reputação. Infelizmente para Jiraiya, Naruto exclamou instantaneamente de jeito nenhum. Como alguém treinado pelo Hokage se tornou um pervertido? Fujin riu e disse, e o poderoso quarto Hokage também foi aluno dele. Talvez você possa aprender sobre como se tornar um Hokage com ele. Você ainda não tem certeza se quer aprender com ele? A boca de Naruto se abriu amplamente, seu queixo quase caiu no chão. Ele se perguntou, que mundo louco é esse? Como um pervertido pode ser tão legal? Jiraiya finalmente ficou satisfeito com a reação de Naruto. Ele perguntou provocativamente então, você quer treinar comigo ou não? Talvez eu deva procurar outra pessoa para treinar. Sem perder tempo, Naruto sorriu e disse hehehe, é claro que eu quero treinar. Eu estava só brincando antes. Eu adoraria aprender com o grande sábio. Os olhos de Jiraiya tremeram enquanto ele pensava, que pirralho sem vergonha. Ele é mais parecido comigo do que com Minato. Fujin sorriu também e disse, ótimo. Vou deixar Naruto com você. Cuide do treinamento dele para supercarregar jutsus também. Como você viu antes, ele vai precisar de algum tempo para dominá-lo. Jiraiya assentiu e disse, não se preocupe, eu vou. Fujin assentiu em resposta e foi embora dizendo, boa sorte Naruto. Naruto assentiu quando percebeu que ainda estava segurando a kunai. Ele perguntou, e essa kunai? Sem se virar ou parar, Fujin respondeu, fique com ele. Você pode precisar. Jogue nele se você ouvir espiando novamente. Se precisar de mais, sinta-se à vontade para pedir. Jiraiya olhou irritantemente para Fujin, mas Fujin desapareceu antes que pudesse dizer qualquer coisa. Ele murmurou internamente, Sensei não disse que ele era tão problemático. Ao mesmo tempo, Naruto olhou desconfiado para Jiraiya e se perguntou, ele vai espiar as garotas enquanto estamos treinando? E eu tenho que pará-lo com uma kunai tão poderosa? Com quem você me deixou, Fujin. Infelizmente para Naruto, era tarde demais para ele recuar. Felizmente para ele, Fujin estava apenas brincando, pois queria um pouco de entretenimento para si mesmo. Fujin parou na frente da porta e estava prestes a abri-la quando sua mão parou. Ele olhou para trás. Momentos depois, um guarda da Anbu apareceu atrás dele e disse, Lord Hokage quer vê-lo imediatamente. Ele desapareceu tão rápido quanto apareceu. Fujin pensou, isso é estranho. Ele estava esperando que eu entregasse Naruto para Jiraiya? Ou é apenas uma coincidência? Além disso, por que ele precisaria de mim agora? A espada não deveria ter chegado ainda. Fujin pescou algumas vezes e chegou ao escritório de Hiruzen. Hiruzen e Shikaku eram os únicos lá. Assim que Fujin entrou, os guardas Anbu saíram e selaram a sala. Hiruzen sorriu e disse, Fujin, vem aqui e sente-se. Ele apontou para a cadeira ao lado da de Shikaku. Fujin sentou-se e disse, a única vez que você me diz para sentar é quando algo importante acontece. O que é? Fujin ainda se lembrava da primeira vez que Hiruzen pediu para ele se sentar. Foi depois que seu esquadrão foi destruído por Komogakure. Naquele dia, Hiruzen o informou sobre Jiraiya matando cerca de 250 ninjas de Kumo e os rumores circulando sobre ele na Terra do Relâmpago. Ele tentou se lembrar se algo importante aconteceu durante esse tempo, mas não conseguiu se lembrar de nenhuma informação desse tipo em suas memórias. Hiruzen riu e disse, nada aconteceu até agora. No entanto, algo vai acontecer em breve, e você será o único a fazer isso. Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou, o que você quer dizer? Shikaku respondeu, ele quer dizer que você irá para a Terra do Relâmpago para matar alguns ninjas de Komogakure. Fujin ficou perplexo. Ele murmurou, não estamos enfrentando uma ameaça de Orochimaru e possivelmente Tsunagakure? Por que estamos fazendo um movimento contra Komogakure? Fujin não conseguia entender nada. Ele se perguntou, o Raikage fez algum movimento estranho durante esse tempo? Não deveria ser isso. Eu teria me lembrado. É outra coisa, ou ele fez um movimento por causa da minha existência? Antes que Fujin pudesse fazer mais suposições, Shikaku explicou a ele como eles atraíram e capturaram os espiões. Assumiram o controle das redes de espionagem de Kumo e Iva e estavam prestes a causar muita dor a Kumo e Iva. Quanto mais Fujin ouvia, mais sem palavras ele ficava. Ele pensou, que porra é essa? Quando esses dois ficaram lunáticos? Estamos prestes a ser atacados pelo nosso único aliado principal e um ninja problemático de rank S que tem sua própria vila menor e esses dois estão planejando fazer um movimento contra as duas vilas iguais a nós em poder em vez de fazer qualquer contingência sobre o assunto em questão? Ele não conseguiu evitar suspirar alto e murmurou, seus planos são absurdos. Absurdos demais. No entanto,
Por que planos tão absurdos fazem todo sentido? Tanto Hiruzen quanto Shikaku riram, sabendo por que Fujin reagiu daquela forma. Querendo entender o quanto Fujin descobriu, Hiruzen perguntou, por que você mesmo não responde a essa pergunta? Fujin respondeu, o senso comum diz que devemos nos concentrar em Suna e Orochimaru. Enquanto suportarmos o esquema deles sem perder força enquanto os fazemos pagar caro, nenhuma outra vila ousará nos atacar. No entanto, se sofrermos danos pesados, então como fará um movimento e Iva seguirá, mesmo que não tenhamos feito nada para ofendê-los. Com esse movimento, a prontidão de guerra de como sofrerá e eles pensarão várias vezes antes de fazer o movimento, mesmo que estejamos enfraquecidos. Sem como Iva também não fará o movimento, mesmo que eles acabem fazendo o movimento. As forças de como seriam mais fracas, Iva não teria inteligência e teria que enfrentar os exércitos de Kusa e Taki antes que eles nos alcançassem, nos dando algum espaço para manobrar. E no caso de não sofrermos muito contra os planos de Orochimaru, Kumo e Iva não tentarão fazer um movimento contra nós, mesmo que fiquem ofendidos considerando as perdas que acabaram de sofrer. Não importa como a situação se desenvolva, esse movimento será benéfico para nós. Hiruzen e Shikaku assentiram, felizes que Fujin foi capaz de ver seus motivos de relance. No entanto, mesmo que Fujin reconhecesse a estratégia deles, ele não pôde deixar de pensar, esses dois são extraordinários. Eu nunca teria pensado em um plano como esse. Para aproveitar a simples notícia de que derrotei Orochimaru para destruir sua rede de inteligência e matar centenas de elites de Kumo. Poderia vomitar sangue se soubesse o quão mal ele será enganado por Hiruzen. Sem mencionar que isso é apenas Hiruzen e Shikaku tramando. Que tipo de merda esses caras fizeram quando Danzo estava ajudando Hiruzen em vez de atrapalhá-lo? Fujin agora tinha uma ideia muito melhor sobre o porquê de Konoha sempre ter ficado no topo nas grandes guerras anteriores. Embora ter uma variedade de ninjas de classificação S fosse definitivamente um fator importante, eram esses tipos de esquemas bizarros que davam a Konoha uma vantagem, mesmo quando em menor número e cercada por todos os lados. Tirando Fujin de seus pensamentos, Shikaku disse, assim que a unidade de Isuka atrair o quarto Raikage e a Killer Bee. Vocês seguirão esta rota de ataque para eliminar as bases uma por uma. Entraremos em contato com vocês assim que o Raikage chegar ao local pretendido usando o dispositivo de comunicação de transmissão de chakra. Vocês podem fazer seu movimento então. No entanto, Shikaku parou por alguns segundos antes de continuar. Embora eu e o Lord Hokage concordemos em quase todos os aspectos deste plano, há um aspecto em que temos opiniões diferentes. Cada base tem pelo menos 100 ninjas. Você terá que matar cada um deles sem deixar que nenhum escape. Embora eu não duvide da sua força, fazer isso sozinho é extremamente difícil. Eu sou da opinião de que você deve liderar uma pequena força de 25, 50 ou 100 ninjas para a Terra do Relâmpago para ajudá-lo neste ataque. No entanto, Lord Hokage acredita que será melhor você ir lá sozinho. Capítulo 662. Shikaku continuou explicando sua análise. Se você liderar uma pequena força, você será capaz de delegar tarefas para outros. Alguns garantirão que ninguém fuja. Os mais fortes ajudarão você a eliminar ninjas inimigos, garantindo que você não fique sobrecarregado ou desperdice muito do seu chakra. Você também pode designar um para se comunicar especificamente conosco. Já que você ainda não tem muita experiência em liderar uma força, eu designarei Renjiro para se juntar a você. Além disso, eu também enviarei Gai junto com você para garantir que ninguém seja capaz de oferecer resistência. Quanto às forças restantes, se você escolher 25 ninjas, cada um deles será pelo menos um Jounin. Se você escolher 50, então metade serão Jounins especiais. E se você escolher 100, então os últimos 50 serão Chunins de elite. Considerando a natureza desta missão e a importância da furtividade e do movimento rápido, uma pequena força de 25 ninjas será a mais ideal. Afinal, você também tem que retornar em segurança quando Raikage retornar à Terra do Relâmpago. Ele voltou seu olhar para Hiruzen e acrescentou. Embora eu acredite que esse seja o melhor plano, Lord Hokage acredita que você estaria melhor sozinho. Hiruzen assentiu e pensou, em circunstâncias normais, eu gostaria de ver como Fujin se sai ao liderar uma força maior. Teria sido uma boa prática melhorar suas habilidades de liderança. No entanto, a Terra do Relâmpago é muito perigosa. Um grupo maior se movendo junto terá uma chance maior de ser detectado. Uma vez detectados, aí outros dariam meia volta imediatamente e retornariam. E Komogakure enviaria um exército com pelo menos 1000 ninjas para caçá-los. Embora matá-los não seja fácil, a menos que eles encontrem a Ibi, perderemos uma boa oportunidade e a missão falhará. É melhor deixá-lo se soltar com sua técnica domínio do vento e eliminar a base inteira. Ao mesmo tempo, Fujin pensou, liderar um pequeno exército com Renjiro e Gai como meus comandantes? Porra, isso seria divertido. No entanto, Fujin lembrou-se do fato de que ele tinha estado em cada vez menos batalhas nos últimos tempos. Na verdade, depois de ter sido emboscado por Ketsushi, ele nunca tinha estado em uma batalha envolvendo vários Jounins inimigos fortes. Em vez disso, ele apenas lutou contra ninjas que eram de classificação S ou muito próximos disso. E essas batalhas eram extremamente raras também. Fujin pensou, esta pode ser uma boa oportunidade para testar alguns dos meus jutsus que ainda não testei. Jutsus que eu gostaria de manter em segredo até a hora certa. Uma missão onde eu tenho que eliminar todos e destruir seus corpos seria perfeita para fazer isso. Além disso, se eu for sozinho, eu poderia procurar uma batalha contra A. No entanto, não tenho certeza se posso enfrentá-lo com minha identidade Akuro. Considerando que Bi está com ele, eu não posso enfrentá-los mesmo se eu for com tudo. Mesmo com Deus do Trovão Voador, duvido que eu seria capaz de derrotar os dois ao mesmo tempo. No entanto, eu sempre posso escapar. Ah bem, eu decidirei depois de visitar lá.
Talvez eu possa usar Darui para afiar minha lâmina. Mesmo se eu não o encontrar, tenho certeza de que há um bando de fortes Junin de elite para praticar meus jutsus de relâmpago. Tenho certeza de que a não se importaria com alguma bagunça. Se ele se importar, ele sempre pode procurar por Akuro. Hiruzen e Shikaku não perturbaram Fujin, pensando que ele estava analisando qual opção escolher. Fujin finalmente olhou para Shikaku e disse: eu tenho uma técnica que é perfeita para eliminar um grande grupo de ninjas. Além disso, eu serei capaz de usar o jutsu corpo instantâneo do vento de forma mais eficaz para viajar mais rápido entre as bases sozinho. Então, será melhor se eu for sozinho. Em circunstâncias normais, Shikaku teria argumentado contra isso. Em vez disso, ele apenas olhou para Hiruzen e pensou: como eu esperava. Fujin tem uma técnica que tornaria essa missão mais fácil para ele. É por isso que Terceiro disse que ele deveria ir sozinho. Shikaku respondeu: tudo bem, como você desejar. No entanto, precisamos garantir que a comunicação funcione corretamente para que possamos contatá-lo sempre que necessário. Já que você estará lutando, não poderá carregá-lo nas costas o tempo todo. Sem ele, não seremos capazes de avisá-lo sobre os movimentos do Raikage. Fujin assentiu e disse: sim, carregá-lo nas costas seria inconveniente. Vou armazená-lo em um pergaminho assim que você me informar para começar. Depois disso, nos comunicaremos com os selos. Shikaku levantou uma sobrancelha e perguntou: focas? Fujin assentiu e disse: sim, focas. Fujin pegou um pergaminho, retirou algumas etiquetas de selo de comunicação e as colocou na mesa. Ele disse: essas etiquetas de selo funcionam em pares. Se você danificar a primeira, a segunda também será danificada. Embora não seja tão bom quanto o dispositivo de comunicação de transmissão de chakra, ele pode ser usado para passar mensagens específicas. Por exemplo, você pode destruir a etiqueta vermelha para me informar para abortar a missão. Você pode destruir a etiqueta azul para me informar para ativar o dispositivo de comunicação assim que eu puder. Shikaku perguntou desconfiado: existem essas etiquetas? Onde você as encontrou? Fujin respondeu neutramente: eu os criei, é claro. Achei que você já soubesse. Shikaku respondeu: por que eu perguntaria se eu soubesse? Por que você não contou a ninguém sobre uma invenção tão útil? Será muito útil para se comunicar durante as missões. Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou: o que você quer dizer com não contar a ninguém? Ele sabia sobre eles há anos. Fujin apontou para Hiruzen enquanto dizia isso. Shikaku olhou para ele também e perguntou: você sabia? Por que não me informou? Hiruzen respondeu o mais naturalmente que pôde: ah, esqueci. Shikaku olhou desconfiado para Hiruzen e se perguntou: ele realmente esqueceu? Porque sinto que foi outra coisa. Ao mesmo tempo, Hiruzen pensou nervosamente: te contar? E depois? Você teria me feito pedir aqueles selos a ele. Você sabe o quão ganancioso esse garoto era naquela época? Bem, ele ainda é, mas ele pelo menos tem algum controle agora. Se eu tivesse pedido isso a ele naquela época, todos em Konoha estariam sem um rim hoje. Felizmente para Hiruzen, ninguém conseguia ler seus pensamentos. Shikaku balançou a cabeça e disse: deixe. Fujin, você pode nos dizer a maneira de criar esses selos? Fujin respondeu: claro. Hiruzen suspirou aliviado por Fujin não ter feito nenhuma exigência, mas ainda estava alerta. Ele rezou: espero que ele não acabe pedindo algo absurdo como aquela espada mais tarde. Suspiro: estou velho demais para lidar com tantas dores de cabeça. Quanto tempo tenho que ficar sentado aqui? Ao mesmo tempo, Fujin pensou: mesmo que eu não faça, é bem fácil fazer engenharia reversa nesses selos. Estou realmente surpreso que Hiruzen não tenha feito isso até agora. Eu esperava que esses selos fossem bem populares entre os Zambu agora. Eu me pergunto por que Hiruzen não fez isso. Se Hiruzen ouvisse os pensamentos de Fujin, ele teria chorado lágrimas de frustração. Ele teve esse pensamento, mas não ousou fazê-lo temendo como Fujin poderia responder depois de saber que seus selos tinham sido replicados sem perguntar a ele. Sabendo quão ganancioso Fujin era, Hiruzen sabia que o preço de qualquer coisa que ele quisesse dobraria se ele fizesse isso. Shikaku disse: obrigado. Eu farei arranjos oficiais sobre isso. De qualquer forma, eu expliquei o plano inteiro para você. Você partirá com o esquadrão de iscas depois de 4 dias. Prepare-se de qualquer maneira que você tiver que fazer. Lembre-se, enquanto nós atrairemos o quarto Raikage e Killer Bee para longe, eles ainda têm o Jito, o Jinchuriki de 2 caudas e Darui. Você pode ter que enfrentá-los. Em AD, Fujin o interrompeu e perguntou: devo matá-los também se os encontrar? Fujin pensou: eu não achei que teria uma chance de enfrentar o Jito. Pegar 2 caudas pode ser mais fácil do que Shukaku e não teria muitas repercussões no futuro. Shikaku respondeu: eu recomendaria apenas usar o jutsu corpo instantâneo do vento e escapar se você o sentir. Embora eu não duvide que você possa matá-los considerando a natureza da missão, eles estarão se movendo em grandes grupos. Será extremamente difícil eliminar um ninja de rank S reforçado por vários Junins e Junins de elite. Fujin assentiu e disse: isso faz sentido. Shikaku acrescentou: reforços de Komogakuri são apenas um fator. O problema maior é que eles podem simplesmente chamar todos das bases de volta para Komogakuri quando perceberem que alguém os está alvejando. Então prepare-se adequadamente. Mantenha o fato de que você destruiu algumas bases escondido pelo máximo de tempo que puder. Se tiver alguma dúvida ou quiser trocar ideias ou planos, entre em contato comigo imediatamente. Fujin pensou um pouco e disse: tudo bem. Capítulo 663. Os 3 discutiram os planos por um tempo antes de encerrar a noite. Quando Fujin retornou para sua casa, ele pensou: esta é uma reviravolta interessante. Eu não esperava que minha existência daria a Konoha tal oportunidade. No entanto, é mais do que isso. Hiruzen está muito mais confiante agora do que alguns anos atrás. Antes, ele talvez não tivesse assumido esse risco. Se ele tivesse essa confiança quando retornei da minha missão de promoção, talvez houvesse um novo país neste continente.
Acho que minhas vitórias contra Kitsushi, Juzo, Sasori e Orochimaru são um grande fator nessa mudança de mentalidade. Dito isso, o fator maior deve ser que o número de ninjas de Konoha aumentou dramaticamente nos últimos anos. Em particular, a Anbu se tornou muito forte. De qualquer forma, como devo abordar esse ataque? Fujin caiu em um pensamento profundo. Ele analisou. Embora eu tenha muitos ataques que causam destruição em larga escala, a única técnica que pode garantir a morte de todos é o domínio do vento. No entanto, ele tem uma falha fatal. Não consigo reabsorver o chakra que emiti para criar o domínio do vento. Isso vai esgotar meu chakra muito rapidamente. Mesmo que eu tenha o corpo de Yoroi, fazer experimentos nele não pode ser feito em alguns dias. E isso depois que eu fizer as habilidades de Kabuto minhas. Isso vai levar vários meses. A alternativa natural é diminuir a quantidade de chakra que uso para criar o domínio do vento. No entanto, isso também não é viável nessa situação, pois pode permitir que alguns escapem. Então, só poderei destruir de 3 a 5 bases antes de ser forçado a parar e recuperar meu chakra. Com pílulas de soldado, eu deveria ser capaz de recuperar meu chakra em algumas horas e tentar novamente antes que a retorne. No entanto, um sorriso apareceu no rosto de Fujin enquanto ele murmurava. Isso não é divertido. Fujin pensou, eu tive uma inspiração durante minha luta contra Orochimaru. Se tudo correr como eu imagino, então meu domínio do vento terá um novo aspecto. Não seria tão conveniente quanto absorver o chakra de volta, mas pode ter algumas aplicações de combate. Ah bem, eu tenho 4 dias para tentar. Fujin soltou um bocejo e murmurou, vou treinar amanhã, preciso dormir um pouco primeiro. No dia seguinte, Fujin deixou seus clones para cuidar do treinamento de seus alunos enquanto ele foi para um campo de treinamento diferente. Jiraiya começou a treinar Naruto também. Assim como na história original, ele teve uma conversa com Naruto sobre os 2 tipos de chakra e o fez assinar um contrato com os sapos. A única diferença foi que em vez de fazê-lo andar no rio ou fazer seus clones lutarem entre si para exaurir seu chakra, ele fez isso fazendo Naruto praticar a supercarga do Jutsu Avanço Infinito. Em Sunagakure, Hasa finalmente recebeu uma resposta de Orochimaru. Ele leu o pergaminho várias vezes, sua expressão se tornando mais feia a cada vez. No final, ele suspirou e ordenou, convoque os membros do conselho para outra reunião do conselho. Em poucos minutos, o conselho de Sunagakure se reuniu novamente. Goza perguntou, recebemos uma resposta de Orochimaru? Todos os outros membros do conselho também estavam curiosos. Hasa não falou e apenas colocou o pergaminho na mesa. Os membros do conselho rapidamente passaram pelo pergaminho e suas expressões ficaram feias também. Tojuro murmurou, era verdade. Ryuza disse suavemente, o Okage não mentiu. Goza acrescentou, Konoha tem outro ninja do nível do Sannin. Sajo disse, e este pode ser ainda mais problemático. Se o caos no leste foi realmente causado por ele aos 13 anos, quem sabe o que ele poderá fazer quando tiver 23? Ryuza concordou, sim, ele pode fazer Danzo parecer um santo. Comentários semelhantes foram passados no conselho. Finalmente, Goza perguntou, Lord Kazekage, ainda devemos prosseguir com nosso plano? O terceiro Okage pode ser velho, mas não devemos subestimá-lo. Baki enviou uma mensagem nos informando que Jiraiya do Sannin retornou a Konoha. E agora há outro que é forte o suficiente para derrotar Orochimaru sozinho. Enquanto Orochimaru disse que Tsunade não retornaria à vila, não sabemos o quão verdadeiro isso é. Embora Orochimaru tenha dito no pergaminho para não se preocupar e que ele fará arranjos para lidar com todos eles, não acho que devemos confiar na cobra. Se a guerra der errado, ele pode nos abandonar e escapar. Sage acrescentou. Além disso, não devemos esquecer que ele é um antigo ninja de Konoha. Mesmo que ele tenha se tornado um rebelde, não sabemos se o relacionamento deles é tão ruim quanto Orochimaru diz que é. Isso também pode ser uma armadilha para atrair nossas elites para Konoha e nos causar perdas massivas. A adição de outro ninja forte de Rank S deixou o conselho muito cauteloso com seus planos. Mesmo antes da força de Fujin ser conhecida, seu plano era muito arriscado. Se perdessem, estariam completamente à mercê de Konoha. Agora que sabiam da força de Fujin, seu plano não era mais apenas arriscado. Em vez disso, era quase suicida. Outro membro do conselho disse, sei que estamos muito bravos com o que Konoha fez no leste e queremos vingança pelo mesmo. Também queremos usar esta oportunidade para melhorar as finanças da nossa vila, colocando o daimyo do vento sob pressão. No entanto, tudo isso acontecerá se vencermos a guerra. Se perdermos a guerra, nossa situação vai piorar de uma maneira assustadora. Não só perderemos vários de nossos elites, mas o daimyo do vento também ficará mais próximo de Konoha. Com apostas tão altas, não deveríamos entrar em uma guerra tão arriscada. Com exceção de Tojuro, que queria ver o caos e se tornar o próximo Kazekage, quase todos os outros membros do conselho aconselharam Hasa a suspender temporariamente os planos. Hasa ouviu o conselho de todos e disse, eu entendo seus pensamentos. Eu concordo. Este plano se tornou muito arriscado para ser implementado. Nós o interromperemos e faremos um novo plano mais tarde, em um momento mais otimizado. No entanto, precisaremos da ajuda de Orochimaru quando tentarmos atacar Konoha mais uma vez. Também podemos usar sua ajuda quando tentarmos atrair Suzuki Fujin e eliminá-lo. Então, não vou ignorá-lo como vários de vocês sugeriram. Em vez disso, vou encontrá-lo e verificar quais arranjos ele tem. Se eles forem realmente tão bons quanto ele alega, então continuaremos com o ataque. No entanto, se forem inadequados, cancelarei o ataque e manteremos contato para nosso próximo plano. O conselho pensou sobre isso e concordou. Goza disse para um plano ser adequado, ele precisaria ter métodos para conter Fujin e Jiraiya enquanto vocês dois lutam contra o Okage. Ele também precisa ter um plano de contingência para lidar com Tsunade se ela aparecer. Além disso, não devemos esquecer de Ataque Kakashi e dos vários líderes de clã em Konoha. Hasa respondeu, obviamente. Não se preocupe, vou manter tudo em mente.
O conselho de Suna discutiu mais algumas coisas antes de se dispersar. 4 dias depois, Fujin entrou no escritório de Hiruzen e viu alguns rostos familiares. Ele sorriu e disse, já faz um tempo. Você está bem, capitão? Akimichi Tsuyoshi riu e disse, considerando que você faz parte do conselho, sou eu quem deve chamá-lo respeitosamente. Fujin riu e disse, isso soaria estranho. Deixa pra lá, você sabe que eu nunca fui de formalidades. Teru sorriu e disse, parece que você não mudou muito, Fujin. Fujin respondeu, por que eu mudaria? Teru riu e disse, você se tornou uma lenda Nambu. Bem, você já era uma, mas atingiu um nível totalmente novo desde que derrotou Orochimaru. Até meus subordinados não conseguem parar de falar de você. Ele fingiu um suspiro e reclamou, foi divertido no começo, mas agora ficou muito irritante. Fujin apenas riu sem responder. Ele virou seu olhar para Fumito e Yugao, seus antigos subordinados. Ambos o cumprimentaram dizendo, é ótimo trabalhar com você novamente, capitão. Fujin respondeu, bem, não trabalharemos muito juntos nessa missão. Mas sim, é bom ver vocês dois. Fujin olhou para Yugao e pensou, desde que matei Kabuto, Ayate não tinha ninguém para perseguir e portanto não está morta. Sem mencionar que a derrota de Orochimaru deixou Suna muito apreensiva. Baki não será tão ousado quanto foi na história original. Acho que ela é a que mais se beneficiou depois de mim devido à minha mudança. Vendo que eles terminaram de se cumprimentar, Hiruzen disse, é bom ver todos vocês. Estão prontos para ir? Fujin e os outros olharam para Hiruzen e Shikaku e ficaram sérios sabendo quão críticas eram suas missões. Todos concordaram. Hiruzen disse, ótimo. Siga o plano o máximo que puder. No entanto, se precisar mudá-lo devido à situação, sinta-se à vontade para fazê-lo. Apenas tente nos transmitir o mesmo mais rápido possível. Todos concordaram enquanto Hiruzen fazia uma pausa. Com uma expressão séria, Hiruzen disse, tenham cuidado. Quero ver todos vocês 5 de volta à vila dentro de uma semana. Os 4 capitães da Anbu assentiram solenemente. Eles não sabiam qual era a missão de Fujin, mas sabendo que sua missão era atrair o Raikage e o Jinchuriki do 8 Caudas, eles estavam muito nervosos. Hiruzen sorriu e disse, boa sorte. Vocês podem se dispersar. Fujin e o resto partiram imediatamente. 1 minuto depois que partiram, um pássaro mensageiro voou de Konoha. Algumas horas depois, Mabui correu para o escritório do Raikage. Olhou para ela com surpresa e perguntou, por que você está com tanta turbulência? Antes que ele pudesse completar a frase, Mabui disse, recebemos um relato de que Suzuki Fujin deixou Konoha e está indo em direção à Terra das Águas Quentes. Capítulo 664. Recebemos um relato de que Suzuki Fujin deixou Konoha e está indo em direção à Terra das Águas Quentes. Os olhos de A se arregalaram. Embora quisesse fazer um movimento contra Fujin, ele não achava que teria uma oportunidade tão rápido. Ele não conseguiu evitar sentir um cheiro suspeito. Ele perguntou, sabemos exatamente para onde ele está indo? Mabui balançou a cabeça e respondeu, infelizmente não. Só sabemos que ele está se movendo em direção à Terra das Águas Quentes. Nem sabemos se esse é seu alvo real ou se ele está indo para outro lugar. O espião só conseguiu vê-lo de relance saindo de Konoha. Ele não ousou persegui-lo. Assentiu e disse, não importa. Ele se saiu muito bem. Pelo que sabemos, Fujin raramente saiu de Konoha nos últimos anos. Já que ele está em movimento, isso só pode significar uma de duas coisas. Ou Konoha recebeu uma missão importante de um dos nobres na Terra da Água Quente ou Konoha quer eliminar alguém. Se for o primeiro caso, então nossos espiões nos informarão sobre seu movimento. Se for o segundo, então suas ações atrairão atenção e saberemos sua localização aproximada. No entanto, não podemos esperar até lá. Com uma expressão séria, A ordenou, chame Bi e os outros. Eu mesmo irei. Apesar de suas ordens, Mabui não se moveu e ficou no mesmo lugar. Com uma expressão complicada, ela disse, Raikage-sama, tenho um mau pressentimento sobre isso. Tudo está acontecendo muito rápido. Sinto como se fosse um esquema. Não disse nada. Ele também teve o mesmo sentimento. Sem saber se levou as palavras dela a sério ou não, Mabui acrescentou. Primeiro, Fujin derrotou Orochimaru inesperadamente. Depois, o Hokage propagou essa notícia abertamente em vez de tentar mantê-la escondida. Terceiro, nossos espiões conseguiram confirmar a situação muito facilmente. E logo depois, recebemos essa notícia. Se Konoha notou os movimentos de nossos espiões, então isso pode ser uma armadilha preparada pelo Hokage. Uma armadilha mirando. Mabui não completou suas palavras. No entanto, entendeu que ela estava se referindo a ele. Ele bufou e perguntou, você acha que eu não consigo sentir um esquema? Especialmente depois do que o terceiro Hokage fez perto daquela mina? O envolvimento de Orochimaru em si é suspeito. Ele era um aluno do Hokage. Quem sabe se ele realmente é um ninja desonesto ou se este é outro esquema de Konoha? Considerando os movimentos recentes na Terra do Arroz, há uma grande chance de que este seja um esquema de Konoha para assumir a Terra do Arroz. No entanto, um olhar confiante apareceu em seu rosto enquanto ele continuava, mesmo que seja uma armadilha, e daí? Se o terceiro Hokage fosse jovem, eu teria algumas reservas. No entanto, mesmo que ele Fujin e o Sannin preparem uma armadilha para mim agora, eles não serão capazes de me matar ou matar Bi. Em vez disso, eles terão que se preocupar em serem atingidos. Então pare de se preocupar e comece a trabalhar. Convoque Bi e os outros. Estabeleça uma rede de comunicação e envie uma mensagem para nossos espiões. Sairei em menos de 1 hora. Mabui assentiu e rapidamente começou a trabalhar. Em menos de meia hora, como havia configurado sua unidade de comunicação usando dispositivos de comunicação de transmissão de chakra, assim como Konoha. No escritório do Raikage, 12 pessoas se reuniram. Eram Abi, Mabui, Darui, Sesamu e 6 outros Junin de elite.
Se murmurou, então finalmente estamos fazendo um movimento contra Suzuki Fujin. A respondeu, eu sou. Vocês 3 ficarão na vila e ajudarão Mabui. Ele voltou seu olhar para Darui e disse, se algo acontecer aqui na minha ausência, você será responsável por lidar com isso. Darui franziu a testa e perguntou, não seria melhor se eu fosse com você? Se realmente for uma armadilha preparada pelo Kage, então você pode precisar da minha ajuda para deter um dos Sanins. A respondeu, eu posso lidar com eles. O que me preocupa é se isso é um estratagema para me atrair para longe. Embora eu não ache que Konoha ousará atacar Komogakure, não devemos baixar completamente a guarda. Eles podem tentar outro ataque furtivo e escapar. Sem Nin e Bi aqui, você e o Jito terão que lidar com qualquer grande ameaça. Com a ajuda de outros Junins na vila, você deve ser capaz de forçar seus ninjas de rank S a recuar ou detê-los por tempo suficiente para que possamos retornar. Darui não tinha muita certeza sobre a análise de A. No entanto, ele respondeu, tudo bem. Killer Bee olhou para ele e disse, Darui, não se preocupe, não precisa ser cauteloso. Se for uma armadilha, vou mostrar a eles que sou assustador. Vou soltar a batida e a bomba da besta com cauda. Eles vão enfrentar a ira do meu charme bestial. Os outros na sala suspiraram com as palhaçadas de Bee. Eles discutiram mais algumas coisas antes de olhar para Mabui e dizer, vamos embora agora. Informe-nos assim que receber qualquer atualização sobre a localização dele. Se conseguiremos ou não, dependerá da informação. Mabui assentiu e disse, sim, Raikage-sama. Sem perder tempo, a deixou Komogakure junto com Bi e 6 Elite Junins. Eles estavam indo direto para a Terra da Água Quente. Um dos Elite Junins estava carregando o dispositivo de comunicação para receber a mensagem imediatamente. Assim que o fizessem, eles imediatamente fariam um movimento em direção a Fujin. Enquanto Raikage deixou Komogakure, o grupo de Fujin deixou um dos acampamentos da patrulha da fronteira após uma pequena pausa. Minutos depois que eles partiram, um espião de Komo enviou um pássaro mensageiro para Komogakure para informá-lo sobre alguns detalhes da missão de Fujin, que ele coincidentemente ouviu. Enquanto eles cruzavam a Terra das Águas Quentes, Tsuyoshi disse, Fujin, nós nos separaremos daqui em diante. Teru disse solenemente, boa sorte com sua missão. Tenha cuidado. Considerando que sua missão era atrair o Raikage, eles esperavam que a missão de Fujin fosse muito mais perigosa. Fujin riu das expressões solenes deles e disse, não se preocupem, minha missão não é tão perigosa. Por outro lado, vocês precisam ter muito cuidado. Sua expressão ficou séria enquanto ele continuava, sob nenhuma circunstância nenhum de vocês deve ficar cara a cara com eles. Se fizerem isso não terão chance de sobrevivência. Deem a maior prioridade à sua segurança. Se ficar muito perigoso, não hesitem em recuar ou se misturar aos civis. Sua missão termina em atraí-los para cá. Quanto tempo eles ficarão aqui não tem nada a ver com vocês. Todos os 4 capitães da Ambu assentiram. Felizmente, a maior parte da missão deles terminaria depois que eles visitassem o nobre que eles deveriam encontrar. Depois disso, eles tinham permissão para recuar quando quisessem. Os 4 finalmente se separaram de Fujin e mudaram de direção. A cidade na qual o nobre que eles deveriam encontrar vivia, era bem perto da fronteira da Terra do Fogo. Isso foi feito para que a tivesse que viajar mais distância enquanto retornava para Komogakure. Conforme eles se moviam, Teru criou um clone das sombras contendo 80% de seu chakra, que se transformou em Fujin e se moveu ao lado deles. Como ele tinha uma grande quantidade de chakra e conhecia Fujin há muito tempo, Shikaku lhe deu essa importante tarefa. Dessa forma, ninguém suspeitaria que Fujin havia se separado do grupo e estava se movendo sozinho. Shikaku sabia que havia alguns espiões Kumo na cidade para onde estavam indo. Ele queria que eles vissem Fujin e informassem Komogakure sobre o mesmo. Isso serviu para 2 propósitos. Primeiro, a e Bi seriam atraídos até as fronteiras da Terra do Fogo. Eles também teriam que viajar em uma velocidade muito alta para garantir que Fujin não completasse a missão e retornasse para Konoha. Em tal estado, retornar à Terra do Relâmpago rapidamente seria difícil para eles. Em segundo lugar, também criou um álibi para Fujin. Se Kumo tentasse culpar Fujin pelas mortes de suas elites e virar algumas vilas escondidas contra Konoha, eles usariam isso para provar que Kumo estava mentindo e convenceriam a todos de que essa era apenas a maneira de como tentar começar a próxima grande guerra. Isso deixaria todos cautelosos com Kumo. Quanto a Fujin, seu caminho foi direto pela Terra da Água Quente e a Terra do Gelo para a Terra do Relâmpago. Embora tenha percebido a possibilidade de um esquema, ele nunca imaginou que seu alvo estava indo direto para seu país. Enquanto ele se movia, um sorriso apareceu no rosto de Fujin. Ele murmurou para si mesmo, agora então, espero que eles possam lutar um pouco. Eu não quero que seja muito chato. Caso contrário, eu realmente posso ter que emboscar para algum entretenimento. De qualquer forma, espero que haja algumas marcas ao longo do caminho. Capítulo 665. De qualquer forma, espero que haja algumas marcas ao longo do caminho. Fujin começou a sentir as marcas do deus voador do trovão que ele havia deixado na Terra das Águas Quentes. Não havia muitas, pois Fujin não tinha ido a este país muito depois de ter aprendido aquele jutsu. A única vez que ele fez isso foi para caçar Idan. No entanto, ele estava acompanhado por outros ninjas de Konoha. Então, ele não podia deixar descaradamente milhares de marcas. Em vez disso, ele tinha deixado apenas um punhado quando ninguém estava olhando para ele, cada uma a mais de 50 quilômetros da outra. Fujin desapareceu imediatamente, teletransportando-se a cerca de 150 quilômetros de distância. Ele se teletransportou mais algumas vezes e alcançou a Terra do Gelo.
Fujin finalmente parou e pensou, essa foi a última marca que fiz enquanto perseguia Idan. O lugar onde lutei com Kakuzu não deve ser muito longe daqui. Ah bem, só mais algumas centenas de quilômetros para chegar à Terra do Relâmpago. De acordo com o plano de Shikaku, preciso entrar na Terra do Relâmpago, me aproximar da base mais próxima da fronteira entre a Terra do Relâmpago e a Terra do Gelo e me esconder esperando seu sinal. No entanto, devo chegar lá em cerca de 6 a 8 horas a partir de agora. Fujin riu. A distância entre Komogakure e Konoha era muito grande. Ninjas normais levariam de 4 a 5 dias para fazer uma viagem tão longa. Até mesmo um esquadrão de elite ainda levaria cerca de 2 dias se consumisse pílulas de soldado. Como Fujin tinha uma invocação voadora, Shikaku contava com Fujin para chegar lá em um tempo rápido sem se exaurir. No entanto, ele não poderia imaginar que Fujin havia dominado o jutsu do deus voador do trovão. Fujin decidiu, vou manter o dispositivo de comunicação dentro do pergaminho. Assim que eu tirá-lo e ativá-lo, Inoishi será capaz de sentir minha localização. Já que tenho cerca de 6 horas, é hora de fazer alguma configuração. Fujin continuou se movendo em direção a Komogakure. Enquanto corria, ele deixava uma marca do deus do trovão voador nas árvores ao longo de seu caminho de vez em quando. Ele parou a 50 quilômetros da fronteira. Fujin encontrou um lugar tranquilo, teceu alguns selos de mão e bateu a mão no chão. Liberação da terra, jutsu de acampamento. Um enorme acampamento subterrâneo foi criado a cerca de 50 metros sob os pés de Fujin. Fujin desapareceu no chão e entrou na base. Ele olhou ao redor da base e assentiu enquanto pensava, isso deve servir. Vou fazer algumas mudanças aqui e aplicar alguns selos para manter esta base escondida. Uma vez feito, posso usar esta base como um ponto de retirada. Se algo der errado durante a missão ou se eu precisar dar uma pausa para recuperar meu chakra, retornarei aqui. E meus clones podem usar esta base para esse propósito. Fujin se decidiu e começou a trabalhar. Algumas horas depois, Fujin franziu a testa e abriu os olhos. Ele já havia terminado de montar a base e estava meditando. Quando ativou sua técnica de detecção de tempo e espaço, ele notou algo estranho. Fujin pensou, que velocidade. Todos os 8 estão viajando em uma velocidade tão rápida. Um sorriso irônico apareceu no rosto de Fujin enquanto ele ria. Parece que a está se mudando. Imagino que expressão ele fará quando retornar à Terra do Relâmpago. Ele podia imaginar o quão triste Komogakure ficaria quando ele terminasse. Os planos de Hiruzen e Shikaku eram muito cruéis. Fujin pensou, considerando o futuro, não há necessidade desse ataque. Afinal, como seria nosso aliado na próxima grande guerra? Minhas ações enfraqueceriam a força aliada Shinobi. No entanto, Fujin balançou a cabeça e murmurou. Quem pediu para eles irem atrás da minha cabeça? A única razão pela qual Komogakure caiu nessa armadilha foi porque eles queriam a cabeça de Fujin. Então Fujin não teve escrúpulos em causar-lhes dor, especialmente considerando quanto esforço Shikaku já havia feito. Quanto a enfraquecer a força aliada Shinobi, Fujin não se importava muito com isso. Afinal, Kabuto não estava mais vivo. Seu corpo morto estava em um de seus pergaminhos. Sem as invocações do Edo Tensei, o exército de Zetsu branco não era tão assustador. As forças de óbito seriam enfraquecidas muito mais do que as forças aliadas Shinobi. Sem mencionar que Fujin havia feito apenas um movimento para alterar o futuro. Ele ainda tinha mais alguns a fazer. Poucos minutos depois que o grupo já passou, Fujin saiu da base. Ele se transformou em um ninja de Komogakure e começou a se mover em direção à Terra do Relâmpago. Enquanto Fujin e a estavam em movimento, Mabui recebeu outro pássaro mensageiro. Ela leu a informação e pensou, então Suzuki Fujin está indo para esta cidade. No entanto, uma expressão sombria apareceu em seu rosto enquanto ela analisava, tudo sobre isso parece estranho. Como conseguimos obter todas as informações tão facilmente? Mesmo que ele não tenha ouvido nenhum detalhe específico da missão, alguém como Fujin diria abertamente para onde está indo. Mesmo que ele ainda seja jovem, é altamente improvável que ele seja tão descuidado. Todas as pistas apenas apontam que isso é uma armadilha. Nossos espiões podem ter sido comprometidos e Konoha provavelmente está vazando essa informação para eles intencionalmente porque Konoha quer que Raikage-sama vá para lá. Dito isso, Mabui estava com dor de cabeça enquanto se perguntava, se isso é uma tentativa de prender Raikage-sama, por que Konoha está sendo tão óbvia? Eles não têm medo de que simplesmente nos recusemos a agir e que a armadilha deles falhe? Não há como Konoha cometer um erro tão tolo. Raikage-sama estava certo. Mesmo que seja uma armadilha, matá-lo e seu irmão seria extremamente difícil. Mesmo que Konoha os derrote, eles não serão capazes de matá-los. Então, o alvo de Konoha provavelmente não é Raikage-sama. Em vez disso, é outra coisa. Mas, o que poderia ser? Mabui destruiu seus cérebros, mas não conseguia entender quais eram os planos de Konoha. Ela pediu a Darui para garantir que as defesas de Komogakure estivessem herméticas antes de transmitir as informações no pergaminho e sua análise para A usando o dispositivo de comunicação de transmissão de chakra. A também franziu a testa e pensou, aquela cidade é muito próxima da Terra do Fogo. É o lugar perfeito para Konoha se mudar secretamente e esconder um grande número de ninjas. Konoha está apostando na minha confiança para me atrair até lá e me matar da mesma forma que meu pai foi morto? Eles podem arcar com tais perdas neste momento? Ou isso é apenas um estratagema para me deixar apreensivo de fazer um movimento contra um ninja de Konoha? Ele pensou um pouco, olhou para um de seus subordinados e disse, quando chegarmos mais perto daquela cidade, sinta continuamente. Pode ser uma armadilha preparada por Konoha e Yugakure para fazer um movimento contra mim. Certifique-se de que nada escape de seus olhos. O Elite Jounin, que também era um sensor, assentiu. Avirou os olhos para outro subordinado e instruiu. Você ficará de olho nos selos. Se Konoha secretamente moveu um grande número de ninjas para me atacar, eles os esconderão usando selos.
Se sentir algo estranho, nos informe imediatamente. Aquele Elite Jounin também assentiu. Ele era um dos 4 grandes mestres de Fuinjutsu em Komogakure. Finalmente a se virou para Bi e disse, se algum deles notar algo estranho, use a bomba da besta com cauda para explodir aquela área. Deixe-me ver qual estratégia Konoha tem para bloquear as bombas da besta com cauda. Antes que Bi pudesse fazer o rap, um dos Junins de Elite perguntou nervosamente, se isso for realmente uma armadilha, ainda devemos lutar? Abufou e respondeu, por que faríamos algo tão tolo? Vamos apenas recuar. Se Konoha ousar nos perseguir, Bi continuará jogando bombas de besta com cauda neles enquanto escapamos. Enquanto estava confiante em suas habilidades e não temia enfrentar Hiruzen, Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, Fujin e outros ninjas de Konoha sozinho, ele sabia que mesmo alguém como ele acabaria morto se tentasse lutar tolamente com todos eles ao mesmo tempo. A razão de sua confiança era que ele poderia simplesmente se virar e escapar se fosse de fato uma armadilha. Com Minato não mais vivo, ele não acreditava que alguém em Konoha tivesse a capacidade de impedi-lo de recuar. Assim como Mabui, Hiruzen e Shikaku também receberam um pergaminho de um pássaro mensageiro. Era de um espião que eles instalaram em Komogakure. Enquanto lia a mensagem, Hiruzen sorriu e disse, o Raikage mordeu a isca. Ele deixou Komogakure. Shikaku sorriu e disse, ótimo. Agora só temos que esperar um pouco. Conhecendo o Raikage, ele vai correr para aquele local em menos de um dia. Vou pedir para Fujin fazer um movimento depois de 16 horas. Hiruzen assentiu e disse, se Komogakure não retirar seus ninjas, então Fujin terá tempo suficiente para ir para algumas rodadas. Ele deve eliminar pelo menos 6 bases. Shikaku respondeu sim, vamos torcer para que sim. Tal perda manterá Komogakure sob controle por algum tempo. Vou pedir para a águia fazer um movimento. Ele vai começar a limpar a rede de espionagem de Iwagakure ao mesmo tempo que Fujin começa. Em poucas horas, Fujin chegou à base que seria seu primeiro alvo. Ele ficou a alguma distância e observou a base sem ativar seu campo de chakra. Uma leve surpresa apareceu em seu rosto enquanto ele pensava interessante. Capítulo 666. Interessante. Fujin murmurou. Embora tivesse ouvido falar da aparência da base por Shikaku, vê-la pessoalmente o surpreendeu. Chamar o que ele estava vendo de meramente uma base seria inapropriado. Em vez disso, era quase uma vila por si só. A base estava espalhada por uma região com um raio de mais de meio quilômetro. Havia dezenas de casas e um número igual de instalações para treinar os ninjas. Todos eles estavam espalhados pela base. Havia também alguns acampamentos de patrulha a alguma distância da base principal. Além disso, centenas de selos foram inscritos ao redor da base. Eles serviam para vários usos, mas os principais eram manter a base escondida e avisar os ninjas de como se alguém tentasse invadir a base. Embora essas bases não fossem segredo, prestou muita atenção para garantir que seu funcionamento interno permanecesse em segredo. Nenhuma vila conseguiu enviar seus espiões para dentro de nenhuma das 10 bases. Na verdade, como descobriu alguns espiões que correram muito risco e acabaram se expondo, Konoha só conseguiu obter os detalhes quando Jiraiya fez uma visita à Terra do Relâmpago. Fujin analisou a influência do ataque de Jiraiya é bem visível na forma como esta base foi construída. Mesmo que haja apenas 103 ninjas aqui, todos estão espalhados pela base. Então, um único ataque não pode eliminá-los como Jiraiya matou mais de 250 ninjas em um único ataque naquela época. Em circunstâncias normais, eliminar todos em tal base seria muito difícil. Infelizmente para eles, como decidiu me atacar. Fujin riu e criou outra pequena base subterrânea. Ele recuperou o dispositivo de comunicação de transmissão de chakra e informou Konoha que estava em posição. Shikaku disse a ele para esperar lá até novas comunicações e pediu que ele descansasse bem. Cerca de meio-dia depois, no meio da noite, Abi e os outros chegaram a um local perto da cidade onde Fujin e o resto foram vistos pela última vez. Um homem curvou-se respeitosamente e disse, é bom ver você, Raikage-sama. A disse rapidamente, chega de gentilezas, Itaru. Diga-me onde está Suzuki Fujin. Itaru assentiu. Ele era um espião que Como havia colocado perto das fronteiras da Terra do Fogo. Com o tempo, ele se tornou bastante capaz e era completamente confiável pelo nobre naquela cidade. Como resultado, ele conseguiu obter as informações muito facilmente. Claro, essa foi a razão pela qual Shikaku escolheu aquela cidade. Itaru relatou, Raikage-sama, alguns ninjas desonestos poderosos apareceram nas proximidades desta cidade há cerca de uma semana. Provavelmente há 4 ou 5 ninjas de nível Jounin e é possível que haja mais. Como eles usaram jutsus de água, suspeitamos que sejam ninjas desonestos de Keri. Portanto, uma missão de classificação S foi emitida para Konoha. Konoha enviou Suzuki Fujin junto com outros 4 ninjas. Não encontrei nenhuma informação sobre eles, então eles podem ser de seu Zambu. Acredito que todos os 4 estão no nível Jounin. Eles saíram para eliminar os ninjas desonestos há cerca de meio-dia. Ainda não tivemos notícias deles. Franziu a testa e perguntou, se são apenas alguns ninjas desonestos, por que Konoha enviou mais ninjas junto com Fujin? Itaru respondeu, os ninjas desonestos também destruíram algumas vilas. Eles também precisam reabilitá-las. Suzuki Fujin pode ir embora quando os ninjas desonestos forem eliminados enquanto seus subordinados cuidam da reabilitação. Assentiu e disse, tudo bem, me diga a localização desses ninjas desonestos. Itaru imediatamente entregou a um mapa que tinha uma localização marcada. Observou, eu suspeitava que seria perto das fronteiras da Terra do Fogo. No entanto, este lugar fica a algumas dezenas de quilômetros de distância da fronteira deles. Eles não querem ser muito óbvios, hein? Bem, deixe-me ver que esquema você está cozinhando desta vez, Okage. Ele disse, bom trabalho. Volte e continue seu trabalho. Itaru assentiu e saiu imediatamente.
Virou seu olhar para os outros e disse, vamos nos mover imediatamente. Fiquem em guarda. Se Konoha armou uma armadilha para nós, pode se tornar muito arriscado. Estejam preparados para recuar se eu ordenar. Além disso, não se afastem muito do grupo. Especialmente você, Bi. Todos concordaram e o grupo imediatamente se dirigiu para aquele local. No entanto, eles se moveram mais devagar em comparação à velocidade de viagem anterior. Todos os 8 estavam muito cuidadosos, prestando total atenção à armadilha inexistente. Logo, eles chegaram ao local no mapa. Era uma caverna grande. Todos se esconderam enquanto observavam a caverna à distância. A confusão apareceu nos rostos de todos. Um deles disse, como esperado, algo está errado. Se eles estavam aqui para eliminar ninjas desonestos, por que não há vestígios de batalha aqui? Outro respondeu, talvez os ninjas de Konoha os tenham matado sem dar a eles qualquer chance de retaliação. De qualquer forma, isso é muito suspeito. Voltou seu olhar para o grão-mestre Fuinjutsu e perguntou, você sente algum selo aqui? O grão-mestre Fuinjutsu balançou a cabeça e respondeu, não, Raikage-sama. Não sinto nada de estranho. Ainda pode haver alguns selos, no entanto, eles não seriam o suficiente para nos prender. Franziu a testa e ordenou, inspecione com atenção. Está tudo bem, mesmo que seu chakra vaze. O grão-mestre assentiu e concentrou o chakra em seus olhos. Ele inspecionou a caverna por alguns minutos. Finalmente ele disse, Raikage-sama, não há selos fora da caverna. Eu também não vi nenhum selo dentro da caverna. Há alguns selos de explosão logo atrás da entrada, junto com alguns selos sensoriais para ativá-los. Há também um selo que eu não reconheço, no entanto, não sinto nenhum perigo dele. Todos os ninjas de Kumo franziram a testa. Até Bi esqueceu de fazer rap enquanto murmurava, tão poucas focas. O que eles estão planejando? O grão-mestre disse, não acho que esses selos foram plantados por Konoha. Alguém pode ter usado esta caverna como base e plantado alguns selos, caso alguém tentasse entrar furtivamente. Se perguntou, então, isso é uma armadilha ou não? Que jogo Konoha está jogando? Eles realmente enviaram Fujin em uma missão normal? Ele disse, envie um clone do raio e veja se há mais alguma coisa escondida. O grão-mestre assentiu e seguiu suas ordens. Seu clone raio evitou as etiquetas explosivas e entrou na caverna. Ele inspecionou a caverna inteira e não encontrou nada. Finalmente ele retornou à entrada e pensou, não há nada aqui. Nenhum selo, nenhum sinal de luta e nem mesmo sinais de alguém vivendo aqui. Esses selos explosivos e aquele selo desconhecido são as únicas coisas aqui. O que Konoha está tramando? Ou Raikage-sama está apenas paranoico? Ele observou os selos explosivos por algum tempo enquanto analisava, a menos que ativar esses selos explosivos leve a algum tipo de selos em cascata. No entanto, Konoha tem alguém que pode esconder selos tão bem? Eles estavam muito perto de Uzushogakure. Eu deveria inspecionar isso só por precaução. Ele se aproximou dos selos explosivos e recuou alguns passos. Imediatamente, uma dúzia de selos explosivos explodiram, explodindo a entrada. No entanto, não houve muita destruição. A caverna ainda estava intacta. Do lado de fora da caverna, o grão-mestre exclamou de repente. Perguntou, o que você notou? O grão-mestre respondeu, aquele selo desconhecido se dissipou devido às explosões. Franziu a testa. O clone do grão-mestre Raio apareceu e relatou, Raikage-sama, não havia selos dentro da caverna. Não há armadilhas aqui. Pensou um pouco e disse, acho que fomos muito cautelosos. Vamos inspecionar essas duas vilas para ver se conseguimos encontrar Suzuki Fujin. Todos assentiram e se moveram imediatamente. No escritório de Hiruzen e Shikaku estavam olhando para uma etiqueta que estava queimando. Hiruzen riu e disse, o Raikage finalmente chegou àquela caverna. Shikaku sorriu. Não havia ninjas desonestos. Em vez disso, ele apenas mandou um esquadrão da Anbu fazer alguma travessura e forçar Ryugakure a emitir uma missão de classificação S e eles tinham retornado a Konoha há muito tempo. Shikaku disse, vou dizer a Inoishi para passar uma mensagem para Fujin e Fumito. Hiruzen assentiu. Alguns minutos depois, Fujin ouviu a voz de Inoishi, o quarto Raikage chegou à caverna. Vocês podem começar. Boa sorte. Fujin respondeu claramente, tudo bem. Ele desligou o dispositivo e o colocou de volta no pergaminho. Comendo uma pílula de soldado, Fujin murmurou, hora de estrear outra técnica nunca vista no mundo ninja. Fujin saiu da base e apareceu acima do solo. Ele ainda estava a alguns quilômetros de distância da base. Alguns clones das sombras apareceram ao lado dele. Num piscar de olhos, ele desapareceu novamente, movendo-se em direção à base a uma velocidade estonteante. Apesar do grande número de selos ao redor da base, ninguém detectou os movimentos de Fujin. Num piscar de olhos, Fujin alcançou o centro da base e bateu sua mão direita no chão. Campo de Batalha Fun. Capítulo 667. Campo de Batalha Fun. Fujin bateu as mãos no chão enquanto uma impressão de selo se iluminava. Essa impressão de selo era especial em comparação com outras impressões de selo. Em vez de um único selo, a impressão de selo continha milhares de outros selos. Em menos de um segundo, os selos se espalharam pela base. Uma base que tinha centenas de selos, agora de repente tinha milhares de selos. A única diferença era que mais de 90% dos selos estavam sob o controle de Fujin. Em uma das muitas instalações da base, um jovem estava acordado, apesar de ser tarde da noite. Ele bocejou e pensou, isso é tão chato. O sensei exaltou tanto esse lugar que fiquei emocionado quando soube que me juntaria aqui para treinar. No entanto, ele soltou um suspiro cansado pensando, tudo que eu tenho que fazer aqui é monitorar essas focas chatas por meio-dia diariamente. Nada mais acontece.
Eu não entendo o que Lord Raikage está pensando. Por que temos que manter tal vigilância na base? Quem ousaria vir aqui para nos atacar? Não teria sido melhor se eu passasse mais tempo estudando mais focas? Embora Komogakure tivesse apenas 4 grandes mestres Fuinjutsu, eles tinham muitos mestres de selos. Em termos de número de mestres de selos, eles estavam abaixo apenas de Konoha. Eles haviam destacado alguns mestres de selos para cada base para controlar os selos para garantir que alguém sempre os monitorasse. Isso também preparou os mestres de selos para guerras, pois eles teriam que cuidar de suas bases avançadas. O jovem estava prestes a suspirar novamente quando seus olhos se arregalaram e ele xingou. Que porra é essa? O que aconteceu? Porque parece que um grande número de focas apareceu de repente do nada. Ele rapidamente começou a focar e o que viu o chocou. As paredes de seu quarto de repente tinham dezenas de novos selos. Ele não conseguia nem identificar alguns dos selos. Em descrença, ele murmurou. O que diabos? Como tantos selos apareceram? Não. Mais importante, quem escreveu esses selos? E como? Eles não poderiam já estar aqui, poderiam? Espere. As focas criaram uma barreira ao longo do chão. Isso significa que ninguém pode escapar pelo subsolo. Os atacantes querem cortar nossas rotas de fuga e nos eliminar? Mas quem tem coragem de atacar Komogakure? Ele começou a entrar em pânico ao perceber que todos na base poderiam estar presos. Ele não era o único. O outro mestre de selo na base também acordou e ficou assustado ao sentir os selos. Alguns junins experientes acordaram também, pois instintivamente sentiram perigo. Quanto aos que não acordaram? Eles acordaram um segundo depois, pois sentiram uma quantidade enorme de chakra. Um segundo após ativar o campo de batalha de Fujin liberou 40% de seu chakra no ar. O chakra imediatamente se transformou em ventos. No entanto, diferentemente de seu método usual, um domo não foi formado ao redor dele. Em vez disso, os ventos se estenderam como tentáculos em direção aos ninjas de Kumo. O pico de chakra enorme acordou todos na base. Apesar de muitos estarem em sono profundo, todos os ninjas de Kumo se levantaram e estavam prontos para a batalha em um piscar de olhos. Isso mostrou quão bem treinados e disciplinados todos na base eram. Até Fujin ficou surpreso com uma reação tão rápida. Ele pensou, nada mal. Ou talvez eu devesse dizer, como esperado das elites treinadas por Komogakure. Embora os ninjas de Kumo tenham reagido rapidamente, eles ainda estavam confusos sobre o que estava acontecendo e começaram a discutir entre si enquanto se moviam rapidamente em direção a Fujin. O que foi o pico de chakra? Estamos sob ataque? Que idiota tem coragem de nos atacar? Eu não sei, mas esse chakra é assustador. Não seja tão confiante. Se alguém ousar nos atacar, então eles devem ter pelo menos alguma força para sustentar sua coragem. Esse tipo de ataque é muito comum durante uma guerra. Ninjas mais fortes e esquadrões de elite tentarão eliminar ninjas inimigos mais fracos. Também, fique atento aos homens-bomba entre os inimigos. Eles podem se explodir se estiverem prestes a morrer. Sempre mantenha a guarda alta. Várias dessas discussões surgiram em segundos. Os jovens superconfiantes foram guiados por seus veteranos. No entanto, até eles ficaram intrigados, pois nenhum deles realmente esperava tal ataque. Na verdade, a maioria dos ninjas veteranos pensou que provavelmente era um exercício de treinamento surpresa para deixar os jovens experimentarem algum perigo. De repente, em apenas alguns segundos, todos os ninjas de Kumo pararam de correr. O motivo foram os ventos intensos que eles estavam sentindo. O que são esses ventos? O que está acontecendo aí? Por que há tanto chakra nesses ventos? Quem está desperdiçando tanto chakra? Arg! Enquanto ele falava, um corte apareceu em sua garganta. Num piscar de olhos, seu pescoço foi cortado limpo, decapitando-o. Cenas semelhantes apareceram por toda a base. Todos viram uma linha vermelha aparecendo no pescoço de seus companheiros antes que eles próprios sentissem a dor. Num piscar de olhos, mais de 50 ninjas foram massacrados. Os ninjas que ainda estavam um pouco mais longe ficaram horrorizados com aquela visão. Se tivessem visto um inimigo, os bravos ninjas de Komogakure poderiam ter corrido em sua direção, apesar do perigo. No entanto, eles não viram nenhum inimigo e, em vez disso, apenas viram vento cortando seus companheiros. A visão os assustou. Todos, independentemente de quão jovens ou experientes fossem, se viraram e começaram a escapar. Alguns se afastaram, alguns correram e alguns tentaram escapar para o subsolo, mas falharam. Eles perseguiram seus companheiros restantes. No entanto, cada um deles ficou aterrorizado quando descobriu uma barreira transparente ao redor da base. Por que há uma barreira aqui? Merda! Alguém quer matar cada um de nós. Eles estão nos mantendo aqui para que sejamos mortos por aquele vento demoníaco. Porra! Destrua essa porra de barreira. Todos imediatamente teceram selos de mão e bombardearam a barreira com vários jutsus. No entanto, a barreira permaneceu firme. Eles olharam para ela com descrença e murmuraram. Por que a barreira é tão forte? Para levantar o moral deles, um dos junins veteranos gritou. Não importa. Ataquem mais uma vez. Atacaremos até a barreira quebrar. Antes que ele pudesse completar suas palavras, ele foi decapitado. Outros olharam para ele com horror. Alguns se viraram e murmuraram com medo. Aquele vento demoníaco chegou aqui? Felizmente para eles, não tiveram que sofrer em terror por muito tempo. Em apenas alguns segundos, Fujin decapitou todos os outros na base. Em menos de um minuto, Fujin havia eliminado 99 ninjas Kumo. Ao mesmo tempo, seus clones eliminaram os 4 ninjas que estavam fora da base em acampamentos de patrulha. No total, Komogakure perdeu 22 junins e 81 chunins. Foi uma perda chocante. Embora não tenha sido tão ruim quanto o ferimento que Jiraiya infligiu, foi igualmente doloroso. Embora isso fosse menos de 1% do número total de ninjas em Komogakure, todos aqui poderiam ser considerados elites. Os superiores em como valorizavam cada uma de suas vidas. Em particular, a gostava muito dos ninjas treinados nessas bases.
Sem que ele soubesse, ele tinha acabado de perder 103 de suas elites enquanto caçava Fujin na Terra das Águas Quentes. A pior parte para Komogakure era que isso era apenas o começo. Usando sua técnica de detecção de tempo e espaço, Fujin observou: Uno, então todos estão mortos. Isso foi um pouco decepcionante. Eles nem conseguiram ver quem era o atacante. Ah bem, foi como eu esperava. Felizmente, há pelo menos alguns ganhos. Fujin olhou para a barreira ao redor da base. Embora ela estivesse firme, Fujin podia sentir que estava muito danificada. Mas algumas rodadas de jutsus a teriam feito ruir. Fujin analisou: mesmo que campo de batalha de selos possa criar uma barreira, esta não é uma barreira normal. Barreiras normais usam o chakra de seus usuários como fonte. Até que eles possam continuar fornecendo chakra, a barreira permanecerá firme e se curará. No entanto, as barreiras dentro do campo de batalha de Fujin são criadas somente por selos. O quão resistentes eu posso torná-las é limitado pelo número de selos que eu inscrevo. Acho que terei que encontrar uma maneira de inscrever mais selos dentro do campo de batalha de Fujin. Não, isso seria difícil. Fujin lembrou-se de quanto trabalho teve que colocar na criação do campo de batalha de Fujin. Dezenas de clones das sombras trabalharam nele por meses. Ele não teve tempo para repetir esse processo. Na verdade, ele nem tinha certeza se isso seria possível de fazer. Fujin pensou: já que isso não é uma opção, terei que encontrar uma maneira de fazer vários selos do campo de batalha de Fujin funcionarem corretamente uns com os outros. Provavelmente de uma forma similar a como 2 selos dos 4 símbolos criam o selo da adivinhação dos 8 trigramas. Isso o tornaria muito mais letal. De qualquer forma, é hora de ir atrás do meu próximo alvo. Fujin parou de pensar no campo de batalha de Fujin. Embora ele tivesse ideias para melhorá-lo ainda mais, seu nível atual era suficiente para ele por enquanto. Ele virou seu olhar para os ventos fluindo dentro da base. Capítulo 668. Em circunstâncias normais, Fujin usaria apenas cerca de 10 a 20% de seu chakra para criar o domínio do vento. No entanto, como a base era tão grande, ele usou 40% de seu chakra para criá-lo. Embora ele tenha matado todos na base, não muito chakra do domínio do vento foi usado porque ninguém realmente lutou. Fujin só teve que criar lâminas de vento para matar os ninjas de Como. Sob o controle de Fujin, os ventos começaram a fluir de volta para ele. Se alguém estivesse vivo para testemunhar, ficaria chocado ao ver todos os ventos dentro da base se movendo de repente de volta para o centro, como se houvesse um buraco negro sugando tudo. Fujin observou enquanto os ventos começaram a girar em torno dele em alta velocidade, formando um furacão com ele no centro. Lentamente a velocidade dos ventos diminuiu e eles se comprimiram, ocupando cada vez menos espaço. Em meio minuto, uma capa transparente apareceu em torno de Fujin. Uma capa feita somente de ventos. Fujin pensou, enquanto lutava contra Orochimaru: usei todo o chakra do meu domínio do vento para criar um dragão do vento para atacá-lo depois que ele escapou. Isso me fez perceber que, embora eu não possa absorver o chakra de volta para o meu corpo ainda, posso pelo menos transformar o domínio em algo que eu possa carregar comigo. Embora algum chakra ainda seja perdido para manter esse manto, ainda é muito melhor do que usá-lo para um único jutsu. Sem mencionar, um sorriso apareceu no rosto de Fujin. O manto de vento tinha algumas habilidades notáveis. Embora não fosse tão forte quanto o modo raio chakra do Raikage, ainda era um feito notável. Para qualquer ninja especializado em manipulação do vento, seria uma técnica dos sonhos para ter em seu arsenal. Fujin dissipou seus clones das sombras que estavam fora da barreira e criou um novo clone das sombras com 5% de seu chakra. Seu clone assentiu e piscou. Como ele tinha as memórias de Fujin, Fujin não precisava lhe dar nenhuma instrução. Fujin focou em sua capa de vento. Um segundo depois, ele começou a flutuar no ar. Um sorriso largo podia ser visto no rosto de Fujin. Como alguém que já viveu em um mundo sem superpoderes, não havia como ele não querer voar sozinho. Fujin pensou: um ganho inesperado dessa técnica que criei é a habilidade de voar. Mesmo que eu pudesse voar um pouco mais cedo usando meu jutsu corrida do assassino, não era a mesma coisa. Eu tinha que soprar ventos continuamente de diferentes partes do meu corpo para conseguir voar usando essa técnica. E era extremamente exaustivo em chakra. Em comparação, voar usando a manto de vento é muito mais suave. Embora o chakra necessário para criar a manto de vento seja alto, o chakra gasto voando é consideravelmente menor. No entanto, ainda há algumas restrições. Fujin desapareceu de repente e viajou pelo ar em alta velocidade usando o jutsu corpo instantâneo do vento. Ele pensou: o manto de vento torna o uso deste jutsu muito mais natural. Então, é muito bom em termos de voar em linha reta. No entanto, minha mobilidade no ar ainda é muito inferior à minha mobilidade no chão. Mesmo que seja bom contra a maioria dos oponentes, eu não deveria usá-lo contra alguém como Noki. Não tenho certeza se consigo desviar de sua liberação de pó enquanto estou no céu. Bem, pelo menos não sem usar o jutsu do deus voador do trovão. Enquanto Fujin se movia rapidamente pela terra do relâmpago, seu clone das sombras coletava todos os corpos mortos na base destruída. Depois de armazenar todos os corpos mortos em pergaminhos, ele enterrou o solo ensanguentado bem fundo no subsolo antes de remover os selos do campo de batalha de Fujin. Depois de inspecionar tudo uma vez, ele pensou: bom, não há sinais de batalha aqui. Embora Komogakure possa encontrar o solo ensanguentado com alguma escavação, não há muito que eles possam ganhar com isso. Afinal, eles não têm um jutsu como o Edo Tensei. Uma expressão peculiar apareceu no rosto do clone quando ele percebeu. Na verdade, mesmo que eles os revivam com o Edo Tensei, eles não conseguem muita informação. O que os ninjas revividos diriam? Ventos estranhos os mataram?
Afinal, eles nem me viram. Ah bem, terminei aqui. Gostaria de saber quem seria o único a vir e descobrir esta base vazia. O clone de Fujin desapareceu da base. Depois de usar o deus do trovão voador algumas vezes, ele retornou à base na Terra do Gelo. Ele retirou alguns pergaminhos nos quais havia armazenado os corpos dos Junins mortos. Ele recuperou uma cabeça do pergaminho, colocou-a na mesa à sua frente e colocou sua mão direita na cabeça decepada. Inserindo seu chakra aí no cérebro do Jounin morto, o clone de Fujin pensou. Embora a coleção de jutsus de relâmpago de Konoha seja muito boa, não há dúvida de que como é muito melhor nesse aspecto. Especialmente o modo de chakra de relâmpago. Embora eu não espere que nenhum deles saiba como aprender essa técnica, pode haver alguns que saibam onde essa técnica está armazenada em Kumo. A e B não estão em Kumogakure. E minhas ações devem atrair Darui e o Jito. Então, eu poderia muito bem fazer uma visita a Kumo para pegar alguns pergaminhos emprestados. Tenho certeza de que eles são gentis o suficiente para ignorar minhas ações e me entreter como seu convidado. Enquanto o clone de Fujin lia as memórias dos Junins mortos, Fujin viajou direto para a segunda base em sua lista de alvos. Ele parou a cerca de 5 quilômetros da base e criou 3 clones das sombras. Ele passou seu manto do vento para um dos clones das sombras enquanto Fujin e os outros 2 clones das sombras se moviam em direção à base. Assim como no ataque anterior, os 2 clones das sombras se separaram de Fujin e miraram nos acampamentos de patrulha. Enquanto isso, Fujin foi direto para o centro da base e ativou o campo de batalha de Fun. Um segundo depois, o clone usando o manto do vento se teletransportou para perto de Fujin. Em um instante, o manto de vento perdeu sua forma e os ventos se espalharam pela base. Fujin liberou um pouco de seu próprio chakra para compensar o chakra perdido enquanto matava os ninjas de Komo na primeira base e enquanto viajava. Assim como da vez anterior, nenhum ninja de Komo sobreviveu. Foi um massacre completo. Mais uma vez, ninguém viu quem era o assassino. Fujin mais uma vez formou o manto de vento e deixou um clone das sombras para coletar todos os corpos antes de continuar em direção à terceira base. Na Terra das Águas Quentes, o grupo do Raikage tentou procurar por Fujin e outros ninjas de Konoha ao redor das 2 vilas por algumas horas. Nem preciso dizer que eles nem sequer os viram de relance. Em vez disso, o que eles tinham visto os confundiu ainda mais. Nas aldeias afetadas, as pessoas já tinham sido reabilitadas. Os ninjas de Komo tinham se transformado em ninjas de Ugakuri e questionaram os moradores. Eles ficaram chocados ao saber que Fujin e o resto já os tinham ajudado e ido embora antes da meia-noite. Eles deixaram a aldeia e começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Killer Bee disse: "Ei, que situação é essa? Está causando alguma frustração. Nenhuma armadilha encontrada, apenas uma caverna. Qual a explicação? Pessoas nas aldeias, já reabilitadas. Konoha já consertou tudo, já está tudo situado. Eles terminaram a missão e retornaram para suas terras? Estamos perseguindo sombras, cara, não entendo." Todos os 6 Junins de Elite tiveram o mesmo pensamento que Bi. Cada um deles experimentou uma gama de emoções. Enquanto eles estavam felizes que nenhuma armadilha mortal foi preparada para eles, eles também estavam arrependidos por terem perdido uma oportunidade de eliminar tal ameaça. No entanto, havia uma pessoa que não experimentou tais emoções. Essa era ninguém menos que A pensou, o que Bi disse é lógico. No entanto, por que estou tendo esse mau pressentimento? O que eu perdi? A teve a sensação de que havia perdido algo importante. Ele acalmou seus pensamentos e analisou. Deixe-me pensar desde o começo. Primeiro, Fujin deixou Konoha abertamente, nos dando uma oportunidade de fazer um movimento contra ele. Quando fizemos o movimento, tudo parecia uma armadilha preparada por Konoha. No entanto, não encontramos nenhuma armadilha. Na verdade, nem vimos nenhum sinal de combate. Além disso, os moradores disseram que os ninjas de Konoha os ajudaram a se reinstalar em suas aldeias e garantiram que os ninjas desonestos foram eliminados. À primeira vista, tudo parece natural. No entanto, há um grande problema. Capítulo 669. No entanto, há um grande problema. Enquanto a analisava calmamente, ele descobriu algumas anomalias. Ele pensou, não há dúvida sobre o fato de que Konoha planejou algo. Caso contrário, não teríamos aprendido sobre Fujin deixando Konoha, muito menos sobre para onde ele estava indo. O esquema real deles deve ser o que está me dando esse mau pressentimento. No entanto, qual poderia ser o esquema deles? Imediatamente, Raikage se lembrou de 2 coisas. A primeira foi ele dizendo a Darui para proteger a vila enquanto ele não estivesse lá. A segunda foi o grão-mestre Fuinjutsu dizendo que havia um selo desconhecido entre os selos explosivos. Seus olhos se arregalaram em choque quando ele percebeu, não me diga. Aqueles bastardos realmente fizeram isso para me atrair? Konoha é corajosa o suficiente para lançar um ataque a Komogakure? Além disso, mesmo sem Min e Bi, Komogakure ainda é muito forte. Eles não seriam AB. Seus olhos se arregalaram ainda mais quando ele se lembrou do ataque de Jiraiya na mina que matou mais de 250 ninjas de Kumo. Ele pensou, mesmo que a vila seja forte, sem Min e Bi, não seremos capazes de parar seus ninjas de rank S facilmente. E se o plano deles for apenas fazer um grande ataque e recuar? Se formos pegos de surpresa, como pode perder centenas de ninjas? Ele olhou na direção da Terra do Fogo e se perguntou, Konoha realmente quer começar uma guerra agora? Bi notou a mudança de humor de A. Ele ficou sério e perguntou, o que foi? Com uma expressão sombria, A respondeu, suspeito que isso pode ter sido um esquema para atrair você e eu para cá. Konoha pode estar planejando fazer um movimento contra a nossa vila. Enquanto caçamos Fujin, eles podem ter enviado Sannin para atacar Komogakure com suas grandes invocações. Os olhos de todos os 7 ninjas de Komo se arregalaram em descrença. Um deles exclamou, isso é impossível. Konoha é conhecida por não começar guerras. Eles não dariam o primeiro passo. A respondeu, é por isso que eles podem nos pegar desprevenidos. Informe Mabui.
Peça a ela para aumentar as defesas da vila. Até retornarmos, a vila tem que estar em alerta máximo. Minutos depois, Mabui e Darui receberam a mensagem de A. Ambos ficaram tensos. Darui murmurou, o chefe acha que Konoha quer atacar de surpresa nossa vila com seus animais invocados. No entanto, Konoha realmente iniciaria uma guerra? Darui não via Konoha com tanta suspeita quanto A. Ele podia acreditar que Konoha poderia tentar assassinar secretamente o quarto Raikage, mas não achava que Konoha começaria uma guerra sem nenhuma provocação. Mabui disse, eu também não tenho certeza. No entanto, não há dúvidas de que algo muito suspeito está acontecendo. Precisamos ficar em guarda. Darui assentiu e disse, sim. Se Konoha quiser fazer um ataque surpresa contra nós, então eles não trarão muitas tropas, já que nós os encontraríamos. Muito provavelmente, apenas seus ninjas de rank S fariam um movimento e atacariam a vila com ataques em larga escala. Contra tais táticas, sofreremos se nossos ninjas estiverem reunidos. Darui pensou um pouco e disse, sem o chefe aqui, vamos adotar a abordagem segura. Posicione a equipe de barreira nas paredes e faça com que eles criem uma barreira para cercar a vila. Diga a eles para estender a barreira subterrânea também, caso Orochimaru nos ataque. Envie algumas centenas de ninjas para ajudar a equipe da barreira fornecendo chakra para a barreira e peça ao resto para se preparar para uma batalha. Bloquearemos os ataques em larga escala do inimigo com a barreira. Se eles conseguirem quebrar a barreira e entrar, então eu e o Jito os confrontaremos enquanto todos os outros nos ajudam. Nós os sobrecarregaremos com números. Se tivermos sorte, então Konoha pode perder alguns ninjas de rank S. Mabui assentiu e imediatamente começou a trabalhar. Mesmo que seu líder não estivesse na vila, Komogakure ainda tinha mais de 10.000 ninjas em sua vila. Contanto que não fossem pegos de surpresa, eles não tinham medo de alguns ninjas de rank S. Em uma das vilas que foram reabilitadas pelos clones das sombras dos companheiros de equipe de Fujin, um velho enxugou o suor da testa e pensou, isso foi assustador. O Raikage estava realmente entre aquele grupo de ninjas como o Lord Shikaku disse? Como esperado do Lord Shikaku. Só ele pode fazer o Raikage se mover para onde ele quiser. De qualquer forma, houve um pico de chakra há apenas 1 minuto. O Raikage deve ter recuado como o Sr. Shikaku disse. Enviarei um pássaro mensageiro para informá-lo que o grupo foi embora. No entanto, esperarei algumas horas, caso eles não tenham ido e ainda estejam de olho aqui. Não consigo imaginar o que eles fariam comigo se me pegassem. Aquele homem era um espião que Shikaku inseriu na vila enquanto os ninjas desonestos os assediavam. Quando o grupo do Raikage entrou na vila disfarçado, ele nem ousou olhar para eles. Ele relaxou somente após sentir o pico de chakra. Enquanto o grupo de A corria de volta para a Terra do Relâmpago e Mabui e Darui reforçavam as defesas de Kumo, Fujin destruiu mais 3 bases de forma idêntica. Metade das bases tinha sido destruída. No total, 546 ninjas de Komogakure morreram. Entre eles, 96 Junins, 2 Junins de Elite e 448 Chunins. Foi uma perda colossal para Komogakure. No entanto, nenhuma pessoa na Terra do Relâmpago estava ciente dessas perdas. Parado no centro da base, Fujin soltou um suspiro profundo. Ele olhou para o manto de vento e analisou. Minhas reservas de chakra estão em 40%. O manto de vento tem 20% do meu chakra. Para eliminar todos na próxima base de forma otimizada, preciso carregá-lo em pelo menos 35%. O chakra necessário para viajar será compensado pelo chakra que recuperarei durante a viagem. No entanto, ainda estarei em cerca de 25% das minhas reservas de chakra. Acho que é hora de dar uma pausa. Não há necessidade de esgotar meu chakra a esse nível. Afinal, a missão já pode ser considerada concluída. Vou esperar até que meu chakra se recupere. Graças à pílula do soldado e ao chakra em meus clones das sombras, só precisarei de cerca de 6 a 7 horas. Shikaku disse que a começou a retornar a cerca de 3 horas. Considerando o tempo que ele levou para chegar lá, devo ter tempo suficiente para uma segunda rodada se Komogakure não chamar os ninjas restantes de volta para sua vila. Fujin esticou o corpo para aliviar a rigidez causada por viajar continuamente. Ele murmurou, já que o manto de vento ainda tem algum chakra que não consigo absorver, eu também posso me divertir um pouco. É hora de testar isso. Mais uma vez, Fujin começou a viajar em alta velocidade. Seu destino era a 6ª base em seu alvo. As 5 bases que Fujin mirou estavam entre Komogakure e a fronteira entre a Terra do Relâmpago e a Terra do Gelo. No entanto, as 5 bases restantes estavam do outro lado de Komogakure. Portanto, a distância entre elas era muito maior, com uma base estando na costa oeste da Terra do Relâmpago. Fujin precisaria de algumas horas para chegar à 6ª base. O cenário naquela base era bem diferente das outras bases. Embora Fujin tivesse notado que os ninjas na 4ª e 5ª bases estavam se preparando para algo, os ninjas na 6ª base já estavam se preparando para a guerra. Todos estavam apenas esperando ordens para serem despachados. No quartel-general dentro da base, Dodai sentou-se calmamente enquanto relembrava a mensagem que recebeu de Mabui. Ele pensou, pensar que Konoha pode fazer um movimento contra nós. A força deles já deve ter se recuperado. Como suspeitávamos, eles não aceitarão a humilhação que infligimos a eles uma década atrás muito gentilmente. Em breve poderemos estar em outra grande guerra. Ele virou seu olhar para fora do quartel-general e ativou seu campo de chakra. Ele pensou, felizmente estamos muito bem preparados. Se Konoha pensa que tem alguma chance de uma vitória rápida contra nós, eles estão muito enganados. Enquanto Dodai pensava nisso, Fujin chegou à base. Ele olhou para sua manto de vento e pensou, só faltam 6%. O manto de vento se separou dele e começou a mudar de forma mais uma vez. Desta vez, em vez de se transformar no domínio do vento, ele assumiu a forma de um humano e se transformou em um clone de vento. Ele riu e disse, tudo bem, vou me divertir um pouco. Este foi o segundo método que Fujin criou para usar o chakra restante no domínio do vento. Fujin poderia transformá-lo em um clone do vento e mantê-lo consigo até que recuperasse seu chakra.
Dessa forma, se alguém o atacasse enquanto ele ainda estivesse recuperando seu chakra, ele poderia recriar o domínio do vento. Claro, não havia necessidade de ninguém para protegê-lo agora. Então, Fujin apenas deixou seu clone de vento ir para causar algum caos e deixar alguns pesadelos na Terra do Relâmpago. Quanto a Fujin, ele continuou olhando para a base e murmurou: aqui vai nada. Capítulo 670. Dodai estava apenas sentindo casualmente todos em sua base para ver o quão longe todos tinham chegado. Ele estava prestes a desativar seu campo de chakra quando de repente sentiu um chakra que ele não reconheceu correndo rapidamente para a base. Ele murmurou: que diabos? Quem entrou na base? E o que há com essa velocidade? Ele imediatamente se levantou pensando: quem é? E como essa pessoa entrou na base sem ativar nenhum dos selos? Espere. Eu posso sentir mais algumas assinaturas de chakra. Eles estão indo em direção ao acampamento de patrulha. Merda, o que está acontecendo? Quando ele saiu da sala, Fujin já havia chegado ao centro da base e batido a mão direita no chão. Campo de batalha Fun. Num piscar de olhos, toda a base foi coberta com selos e foi selada pelo campo de batalha de Fun. Ao mesmo tempo, uma espada apareceu na mão esquerda de Fujin. Dodai só viu um vislumbre da figura de Fujin. Antes que ele pudesse dar uma olhada melhor, Fujin desapareceu. Dodai pensou rápido. Eu nem conseguia ver o rosto dele. Seus pensamentos congelaram quando o choque apareceu em seu rosto. O choque logo se transformou em horror quando ele sentiu a assinatura de chakra de Fujin desaparecendo e aparecendo em um lugar diferente instantaneamente e repetidamente. Toda vez que sua assinatura de chakra desaparecia, a assinatura de chakra de um ninja de como desaparecia. Dodai murmurou em horror e descrença: de Deus, impossível. Este é o jutsu do deus voador do trovão do quarto Hokage. Outro ninja em Konoha aprendeu este jutsu amaldiçoado. Apesar do choque, seu cérebro rapidamente percebeu: o alvo de Konoha não é Komogakure. O alvo dele são nossas bases. Dodai, eu não esperava que alguém como você estivesse aqui. Dodai ouviu uma voz fria atrás dele. No entanto, antes mesmo que ele pudesse reagir, uma espada entrou em suas costas, perfurou seu coração e apareceu na frente de seu peito. Não havia nada que ele pudesse fazer, exceto assistir a espada ensanguentada em horror enquanto seu olho se fechava permanentemente. Fujin armazenou seu corpo adequadamente antes de acabar com os ninjas de como restantes. Após confirmar que todos estavam mortos, Fujin criou 3 clones das sombras para coletar seus corpos mortos e esconder as evidências de um massacre. Enquanto eles recolhiam os corpos, ele pensou: eu não pensei que Dodai estaria no comando de uma das bases. Então, novamente não é tão estranho. Ele é muito experiente e comanda muito respeito em Komogakure. Então, tê-lo guiando os jovens é natural. No futuro, ele teria ajudado o clone das sombras de Naruto a selar o terceiro Raikage. No entanto, eu já matei Kabuto. Então, o terceiro Raikage não deve ser revivido. Se ele ainda o fizer de alguma forma, eu o selarei sozinho. De qualquer forma, não há necessidade de focar tanto no futuro. Dodai era alguém que era próximo do terceiro Raikage e também era próximo de Aibi. Ele pode saber alguns detalhes sobre o modo de chakra relâmpago. Sem mencionar que ele também é um dos poucos indivíduos que criou uma Kekkei Genkai sem uma linhagem. Suas memórias devem ser muito interessantes. Um sorriso apareceu no rosto de Fujin. Embora ele não pretendesse mirar em Dodai, foi uma boa surpresa. No entanto, mais do que Dodai, Fujin estava mais feliz com outra coisa. Ele olhou para os corpos mortos na base e pensou: o jutsu do deus do trovão voador. Eu o usei efetivamente em combate pela primeira vez. Mesmo que eu não esteja acostumado a usar esse jutsu, essa técnica é tão assustadora quanto eu me lembrava. Qualquer um abaixo do nível S não consegue durar nem alguns segundos contra mim. Não é de se admirar que Minato fosse tão temido. Embora eu não esteja tão acostumado a usar o jutsu do deus voador do trovão quanto Minato e Tobirama, e minha proficiência neste jutsu seja definitivamente muito menor do que qualquer um deles, eu posso excedê-los em termos de letalidade. Afinal, Fujin riu e olhou para o campo de batalha de Fun. Junto com os outros selos que fizeram Funjutsu o que era, também havia algumas milhares de marcas do deus do trovão voador nele. Minato teve que lançar suas kunais especiais marcadas com marcas do deus do trovão voador para criar pontos para ele se teletransportar. No entanto, Fujin não precisou fazer algo assim graças ao seu campo de batalha Fun. Se uma comparação fosse feita, poderia ser dito que o campo de batalha de Fun era equivalente a Minato jogando 2000 kunais especiais no campo de batalha em um instante. O quão perigoso isso seria era bastante óbvio. Sem mencionar que o campo de batalha de Fun tinha muito mais métodos que Fujin usava para vários propósitos. Então, apesar de sua relativa inexperiência no uso do jutsu do deus voador do trovão em batalha, a combinação do jutsu do campo de batalha de Fun e do deus voador do trovão era extremamente aterrorizante. Fujin pensou quanto à minha proficiência seria um pouco difícil de melhorar. O jutsu do deus voador do trovão era o grampo do combate de Minato. Ele o usou por anos contra todos os tipos de oponentes. Por outro lado, meu método de ataque preferido é a liberação de vento. E com minha força atual, apenas ninjas de alto nível de classificação S poderiam me fornecer um desafio se eu usasse o jutsu do deus voador do trovão. Não é algo que eu possa fazer com frequência. Fujin suspirou e murmurou para si mesmo. Acho que farei meus clones lutarem entre si para pegar o jeito. Outra opção é caçar Obito com minha identidade Akura e usar esse jutsu. Ele provavelmente é o parceiro de treino perfeito para praticar o jutsu do deus voador do trovão. Será que ele seria gentil o suficiente para lutar algumas rodadas contra mim? Ou talvez eu deva reviver Tobirama ou o terceiro Raikage para praticar um pouco depois de colocar as mãos no jutsu Edo Tensei. Os 3 clones das sombras de Fujin retornaram e entregaram os pergaminhos a ele. Fujin os guardou, olhou para cada um de seus clones e disse: você vai em direção à 7ª base, você em direção à 9ª e você em direção à 10ª. Os clones das sombras assentiram e se dispersaram.
Fujin já havia formado um plano antes de fazer os clones. Então eles sabiam suas tarefas. Conforme os clones se moviam em direção às respectivas bases, eles deixavam marcas do deus do trovão voador ao longo do caminho para que Fujin pudesse se teletransportar facilmente para suas localizações. Fujin pensou a maneira mais fácil de viajar para cá seria voando nas costas de Kaito. No entanto, não poderei marcar a Terra do Relâmpago se fizer isso. Agora mesmo, marquei apenas a Terra do Fogo e a Terra dos Rios corretamente. Deixei algumas marcas nas terras da água quente, geada e grama. Usarei esta oportunidade para marcar corretamente a Terra do Relâmpago para que não precise fazer isso novamente no futuro. De qualquer forma, é uma coisa boa que o Jutsu Campo de Batalha de Selos e Deus do Trovão Voador mal usem chakra. Só se eu tentar teleportar um jutsu é que o consumo de chakra aumenta. Então, não perdi muito chakra enquanto limpava essa base. Na verdade, perdi mais chakra na criação desses clones das sombras do que na batalha. De qualquer forma, devo estar de volta ao máximo em cerca de 5 horas. Então, vou apenas me teletransportar para os locais deles e continuar em frente. Com tais pensamentos, Fujin desapareceu. Ele se teletransportou algumas vezes e retornou à base na Terra do Gelo. 5 de seus clones das sombras já estavam lendo as memórias dos Junins mortos. Fujin esperou que eles terminassem de ler as memórias das cabeças na frente deles antes de dissipá-las uma por uma. Fujin coletou e analisou as memórias de cada clone e pensou. Como esperado, eles não sabiam muito sobre o modo de chakra relâmpago. No entanto, eles sabiam algumas coisas interessantes. Ah bem, deixe-me ver o que Dodai sabe. Fujin começou a ler as memórias de Dodai. Enquanto ele fazia isso, Mabui se sentiu desconfortável. Yujito olhou para ela e perguntou, está tudo bem? Você está desconfortável há algum tempo. Darui ficou sério e perguntou, algum problema? Samu e Se também olharam para ela. Mabui explicou, após receber a mensagem de Raikage-sama, enviei pássaros mensageiros para todas as nossas bases externas para se prepararem. No entanto, apenas 7 bases me contataram de volta usando os dispositivos de comunicação de transmissão de chakra. Enviei um esquadrão Ambu para cada uma das 3 bases que não responderam. Eles já deveriam ter chegado lá e nos contatado. No entanto, ainda não ouvi nada deles. Todos no escritório do Raikage ficaram sérios ao ouvir suas palavras. Se murmurou, isso é estranho. Entendendo a seriedade da situação, eles deveriam ter respondido imediatamente. Para eles não responderem, significa que algo aconteceu lá. Os olhos de Darui se arregalaram. Sua expressão ficou sombria quando ele disse, mostre-me rapidamente as bases que não responderam. Todos notaram sua expressão. Mabui não demorou e mostrou o mapa a ele. Com uma expressão feia ele disse, a suposição do chefe estava incorreta. Konoha não atacaria nossa vila diretamente. Seria uma declaração de guerra e pelo meu entendimento do terceiro Hokage, ele nunca iria querer uma guerra total. Em vez disso, ele gosta de usar esquemas e nos machucar no escuro. O verdadeiro alvo deles deve ser nossas bases externas. Provavelmente esses 5 que estão mais perto da fronteira. Merda. A expressão dos 4 ninjas restantes também ficou feia. As memórias dos ferimentos que Jiraiya infligiu a eles ainda estavam frescas em suas mentes. Eles não queriam ver Komogakure sofrer uma perda semelhante novamente.